Olá amigo. Esse vídeo é apenas a primeira parte. Para melhor entendimento, sugiro que assista a segunda também. Então vamos lá. Estamos todos conscientes de como a maioria da riqueza do mundo estão na mão de algumas famílias influentes. Essas poucas famílias, ou 1% do mundo, foram responsáveis por todos os eventos importantes ocorridos em todos os cantos do mundo. A família Rothschild é considerada a mais poderosa e rica de toda a pequena minoria, controlando a riqueza do mundo, influenciando a política global, incitando as guerras e articulando a maior parte da crise financeira mundial. A família Rothschild tem suas origens no século XVIII, na Alemanha. Mayer Amschel Rothschild, o membro fundador da família, era um judiciário do tribunal, um termo referente aos banqueiros judeus que lidavam principalmente com a nobreza. Ele passou a estabelecer uma família bancária de importância internacional, que se estende além das fronteiras internacionais para todas as grandes potências europeias. A família controlou a riqueza do mundo há séculos, e sua influência ultrapassou todos os níveis de poder. Neste vídeo, vamos dar uma olhada nesta família influente e tentar entender quem são realmente. Do fundador da família Rothschild aos que estão presentes nos nossos dias, todos afirmam ser de ascendência judaica. Uma reivindicação que tem sido instrumental em sua elevação como a família mais poderosa do mundo. No entanto, eles simplesmente se adaptaram à mudança das dinâmicas sociais para se beneficiarem. Antes de reivindicar ser judeu, os ancestrais de Rothschild eram khazars, provenientes do reino de Khazaria, a política mais poderosa do século VII. Naqueles tempos, as afiliações religiosas tinham grande importância em termos de poder político e relações externas. Khazars, que praticavam uma forma turca de religião conhecida como tengrismo, achou mais benéfico se converter ao judaísmo, o que resultou nas conversões religiosas em massa da elite ou da nobreza de Khazaria. Durante o século X, suas principais alianças começaram a entrar em colapso, sem apoio e conflito constante corroeram o poder do reino, e antes do eventual colapso, a elite dominante migrou para a Europa sob o disfarce do judaísmo. Por isso, a maioria das pessoas que afirmam ser judeus, na verdade, eram khazars, ou judeus Ashkenazi. Apesar dos seus genes da Mongólia asiática, eles poderiam reivindicar seu direito de nascimento sobre a terra de Israel, apesar de sua pátria original ser o que agora é conhecido como a Geórgia. Essa decepção permitiu que eles ingressassem no círculo judeu e aproveitassem os benefícios associados ao grupo etnológico e cultural. Eles usaram a influência para escalar a escada social na Europa monárquica, com alguns até se tornando nobres, iniciando suas próprias dinastias, eventualmente adquirindo poder político em mais de um reino. Os judeus Ashkenazi optaram pela prática dos séculos de mudar sua família e identidade para se apresentarem como parte da raça dominante no país onde residiam. Isso ocorre porque as minorias geralmente enfrentam perseguição ou marginalização na mão da maioria, o que restringiria sua mobilidade social. Isso lhes permitiu obter posições influentes em seus respectivos países e trabalhar para suas agendas ocultas. Rothschild é o exemplo perfeito dessa família que se elevou através da decepção e outros meios sem escrúpulos. A família Rothschild levou essa prática a outro nível. Eles pediriam muitos descendentes indocumentados, que seriam então colocados em várias posições de poder e ajudariam a família principal em suas ambições sem levantar suspeitas de suas segundas intenções. Isso foi iniciado pela primeira pessoa para levar o nome de família Rothschild. Embora seja sabido que ele teve 5 filhos, que passaram a estabelecer uma rede bancária internacional em 5 nações diferentes, ele também teve outro filho, o 6º membro da família Rothschild original, que não foi documentado oficialmente. Como eles se tornaram os mestres do nosso planeta?
Antes de concluir a primeira parte deste vídeo, eu quero garantir que todos entendam que o ponto deste artigo não é selecionar uma pessoa ou uma raça de pessoas. Mas antes, informar as pessoas da família Rothschild e sua influência no mundo tal como a conhecemos e como eles se beneficiaram com o sofrimento de milhões. Agora que entendemos as origens da família Rothschild, continuaremos a falar sobre a influência da família na formação do mundo, mas, mais importante, dominando quase todos os grandes acontecimentos ocorridos desde o século XVIII. A linha do tempo da família Rothschild. Na série de Poder e Riqueza, tentaremos dissecar eventos históricos e tentar entender a extensão da influência exercida sobre os eventos globais pela família Rothschild, a família mais poderosa do mundo. Mayer Ansel Rothschild. Em 1744, Mayer Ansel Bauer nasceu na cidade livre de Frankfurt, na Alemanha, um judeu ashkenazi que dirigia uma casa de contagem e também trabalhou como trocador de dinheiro. Na porta de entrada de sua casa de contagem pendia um sinal de hexagrama vermelho. Isso se traduz numericamente e geometricamente para o número 666. Interessante, o mesmo sinal acabou na bandeira israelense cerca de 200 anos de atraso, evidência da extensão da influência de Rothschild sobre o Estado de Israel. Cerca de 15 anos depois, Mayer Rothschild começou a trabalhar para um banco de propriedade da família Oppenheimer, em Hannover, na Alemanha. Durante este período, ele provou ter uma inclinação natural para o campo das finanças e seu sucesso resultou em se tornar um parceiro júnior no banco. Durante seu tempo no banco, ele conheceu o general von Storff, com quem ele se familiarizou ao longo de seu mandato no banco. Após a morte de seu pai, ele voltou a Frankfurt para assumir o controle de seu pai. Foi durante este tempo que ele mudou seu sobrenome de Bauer para Rothschild quando percebeu o significado do sinal vermelho. Em alemão, o vermelho é traduzido como Roth, enquanto que Schild é traduzido como sinal. Pouco depois, Mayer descobriu que seu amigo general von Storff estava intimamente associado a uma das casas reais mais ricas da Europa, Hesse-Hanau. O príncipe William IX adquiriu sua riqueza e elevou sua casa oferecendo seu exército como mercenários para contratar países estrangeiros por enormes somas de dinheiro. Uma prática que ainda continua até hoje em forma de missões de manutenção da paz. Ele decidiu se familiarizar com o general com o pretexto de vender valiosas bugigangas e moedas a um preço irresistivelmente descontado. Como ele havia antecipado, ele foi apresentado ao príncipe, que agradou os tratos e permitiu que ele entrasse em seu círculo de associados. O investimento inicial provou ser extremamente lucrativo, pois ele iria realizar negócios não apenas com o príncipe, mas também com os membros da corte real. Ele logo percebeu as vantagens de lidar com os governos ao invés de indivíduos, e logo se tornou um juiz judicial, uma pessoa envolvida no fornecimento de empréstimos aos membros do tribunal ou da nobreza. Em 1769, o príncipe Williams deu sua permissão para pendurar um sinal na leitura das premissas oficiais de Mayer. Ministério do Ambiente Rothschild, com um fator de nomeação para Sua Alteza Serena, o Príncipe William de Hanau. Um ano depois, surgiu-lhe uma ideia para uma organização, que se tornou a infame Illuminati. A organização foi colocada sob a autoridade de outro judeu ashkenazi, Adam Weishaupt. Adam, embora um descendente judeu, se tornou católico romano em sua personalidade exterior. Os Illuminati baseavam-se no ensinamento do Talmud. Os ensinamentos associados aos judeus rabínicos. O termo Illuminati significa os guardiões da luz. Durante este tempo, Mayer casou-se com Gutel Schneiper, filha de um comerciante influente e respeitado, Wolf Salomon Schneiper. E logo teve seu segundo filho e seu filho mais velho, Ansel Mayer Rothschild, que junto com seus outros 4 irmãos, provaram ser fundamentais na elevação da família Rothschild.
Em 1976, Adam estabeleceu oficialmente os Illuminati, que surgiram com o único propósito de dividir toda a população não-judaica ou goeim através da intriga econômica, social, política e religiosa. A organização alimentou conflitos entre os goeim, e, em seguida, forneceu-lhes armas e depois observou como lutariam entre si, destruindo governos, instituições religiosas, e eventualmente, corroiam seu próprio poder. No mesmo ano, Adam conseguiu se infiltrar na ordem continental dos maçons com a doutrina dos Illuminati e estabeleceu seu quartel secreto nos lodges do Grande Oriente. Tudo isso foi planejado e financiado por Mayer Amschel Rothschild. Ele passou a recrutar milhares de intelectuais com diferentes conhecimentos. E foram atribuídas as seguintes tarefas. 1. Use qualquer meio necessário para adquirir controle sobre funcionários em posição de alto escalão no governo e outras áreas influentes. 2. Influir nas faculdades das instituições de ensino superior para selecionar os alunos que apresentam habilidades mentais excepcionais, bem como pertencer a famílias ricas, influentes e conectadas, e influenciá-los a optar por treinamento especial no internacionalismo, em vez de permitir que eles desenvolvam ideais nacionalistas. Esse treinamento foi financiado através de bolsas de estudo pelos Illuminatis. 3. Dirija todos aqueles que estão sob a influência dos Illuminatis, incluindo estudantes, para atuar como agentes e pressionar para a realização das doutrinas dos Illuminati, isto é, trazer uma ordem mundial e a destruição dos governos e instituições religiosas que foram nomeados ou eleitos a servir. Por último, obter controle absoluto sobre a imprensa para propagar as massas em direção a uma ordem mundial. Em 1784, Xavier Zvatk, um associado de Adam, escreveu um livro para incitar a Revolução Francesa, sob as diretrizes de Adam. O livro foi enviado para Maximilien, por correio de Frankfurt a Paris. No entanto, no caminho, o correio foi atingido e o livro detalhando o plano, foi descoberto pela polícia e chamou a atenção das autoridades bávaras. Como resultado, as autoridades bávaras iniciaram uma invasão contra as lojas maçônicas, juntamente com as casas de todos os membros de alto escalão. Em 1785, os Illuminati foram banidos e todas as lojas bávaras do Grande Oriente foram fechadas. Ao mesmo tempo, Mayer Rothschild mudou-se com sua família para uma casa de 5 andares, em Frankfurt, que ele compartilhou com a família Schiff. Em 1786, o governo bávaro tentou alertar todos os chefes de estados e igrejas em toda a Europa, publicando os detalhes do enredo Illuminati em um documento intitulado Os Escritos Originais da Ordem e Seção dos Illuminati. No entanto, as advertências foram ignoradas. Apesar do aviso emitido pelo governo bávaro, a Revolução Francesa começou em 1789 e concluiu em 1799 com a promulgação de uma nova Constituição e várias leis que expulsaram a influência da Igreja. Este foi literalmente um sonho de banqueiro tornado realidade. Um ano depois, a família Rothschild adquiriu o controle sobre o dinheiro de uma nação, quando Alexander Hamilton, um agente da família no gabinete de George Washington, criou um banco central, o First Bank dos Estados Unidos. Em 1796, Amschel Mayer Rothschild casou-se com Eva Hanaud. Depois de completar 21 anos, Nathan Mayer Rothschild, terceiro filho de Mayer, sai de Frankfurt com grandes somas e estabeleceu um banco em Londres. Em 1800, Salomon Mayer casou-se com Caroline Stern. Em 1806, Napoleão afirmou que pretendia remover a casa de Hesse-Kassel de sua posição de poder e retirar seu nome da lista de poderes. Isso forçou o príncipe William IX a fugir da Alemanha para a Dinamarca, onde confiou sua fortuna, avaliando cerca de uns 3 milhões para Mayer Amschel para a custódia.
No mesmo ano, Nathan Mayer casou-se com Hannah Barrett Cohen, filha de um rico comerciante de Londres e, 2 anos depois, teve seu primeiro filho, Lionel Nathan Rothschild. Em 1820, Salomon Mayer foi enviado a Viena e estabeleceu o M. von Rothschild.